Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Vamos então seguir para a nossa leitura. Vou aproveitar aqui então para agradecer você pela sua participação até aqui. E hoje nós vamos iniciar então João capítulo de número 11. O que vai dizer em João capítulo de número 11 sobre a morte de Lázaro? Talvez você já está acostumado com essa história, já conhece, mas é um momento de nós então destrincharmos esse texto e tirar alguns aprendizados aqui. Então veja bem, o que vai dizer então em João capítulo de número 11? Basicamente havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, certo? Então até aqui, o que nós precisamos prestar atenção? Ele era de Betânia. Toda vez que citou um local, você pode ir no seu celular, pode ir na sua Bíblia, se ela tiver, e procurar no mapa. O que é, onde está Betânia? Então, se você der um zoom, aqui está o mapa de Israel nos tempos de Jesus. Samaria você conhece, Galiléia você conhece, tá? Se você está acompanhando, você conhece. E aqui está a Judéia. O que nós temos na Judéia aqui? Nós temos aqui Jerusalém, que é a capital, vamos dizer assim, ok? Tá aqui Emaús e aqui tem Betânia, tá? Betânia ficava próximo do deserto da Judéia, tá? Aqui Jericó, ok? Aqui Belém, onde Jesus nasceu, certo? Então Lázaro era dessa região, então ele era próximo de Jerusalém e quando nós estávamos próximo, não pense assim que é 20 minutos de caminhada não, tá bom? Mas era próximo. Se comparado à distância, por exemplo, da Galileia, era próximo, beleza? Então o que nós temos aqui basicamente? Lázaro era dessa região e aconteceu então dele ficar doente, certo? Ele ficando doente, então, vai dizer o texto: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Aí você para pensar e fala assim, mas nós lemos João até aqui, onde tem essa história? Essa história, ela ainda vai acontecer no futuro, tá? Ela vai acontecer no futuro. Mas por que João está contando aqui? Justamente para, como eu disse para você, é uma narrativa. Então ele vai sempre apontando os personagens. É isso que eu falo para as pessoas. Leia a Bíblia, leia com calma, com tranquilidade. Você vai perceber. Então quando João ele fala algo que ainda não aconteceu em sua narrativa, ou algo que vai acontecer próximo da morte, da crucificação de Jesus, o que ele está querendo dizer isso? Olha, estou trazendo essa pessoa para a história, quando você ouvir falar dela de novo, preste atenção, é a mesma pessoa. Tá? É a forma com que ele conta a narrativa. Vou te dar outro exemplo. Sabe quando a Bíblia fala, por exemplo, Judas, aquele que iria trair? Aí você pensa, mas como que eles sabiam que Judas iria trair Jesus? É porque ele está contando isso olhando para o passado, tá? Então, quando ele para escrever o evangelho, ele está olhando para o passado. Então, ele já sabia o que aconteceu do começo ao fim, por isso fica mais fácil narrar. Eles não estavam atrás de Jesus, anotando e tendo revelação do que ia acontecer no futuro, tá bom? Isso é interessante você perceber para você conseguir levar mais a sério a leitura, não levar muito na superstição, tá ok? Então veja, vou ler até aqui, beleza. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. A irmã dela chama a Marta, a irmã dela chamava Maria, tá? Então às vezes vai citar Marta e Maria, aqui cita Maria, tá bom? Aqui cita Marta somente. A história de Marta e Maria está no Evangelho de Lucas. Você vai ver uma história também falando delas, que uma estava limpando, organizando a casa, fazendo a comida, e Maria assentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos dele. Ok? No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, aqui nós não sabemos onde Jesus estava, porque ele tinha acabado de fugir sob risco de morte. Ok? Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia, vamos voltar para o mapa aqui, ó. Vamos voltar para a Judéia. Então, logo dá a entender Judéia, a região, tá? Aqui, ó. Então, imagina que isso tudo aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Tudo isso aqui é Judéia, beleza? Não dá para saber exatamente onde começa, onde termina a Judéia aqui. Tem Idumeia,
tem Samaria, mas veja, quer dizer então que ele estava fora da Judéia. Dizem que ele poderia estar aqui, na Pérea, tá? Não tenho certeza, então não posso garantir. Mas veja bem, ele saiu e agora ele está falando, vamos voltar para Judéia. Faz o sentido você ler a Bíblia assim e você perceber esses detalhes. Ele saiu, estava ameaçado e agora ele está falando de voltar. Então quer dizer que a Judéia não é uma cidadezinha, era a região, tá bom? Então esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Então, lembrando que eu disse isso aí. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Veja que interessante. Aqui o próprio João vai dizer assim, ó, Jesus tinha falado da sua morte, passado, certo? Mas os seus discípulos, e quando ele fala os seus discípulos, ele também está incluso aqui, pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Está entendendo como que ele está relatando algo do passado? A gente tem que ler com calma e entender, olha, a pessoa, o objeto aqui em observação é o que também está escrevendo, é João. Ele também está aqui, ele também pensou que Jesus estava falando do sono. Nós já vamos falar sobre isso. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. Veja que interessante, aqui você vai perceber que Jesus fala o seguinte, ó, essa doença não acabará em morte, tá? Essa doença não acabará em morte. Mas aqui fala que ele morreu, tá entendendo? Você precisa ter também um cuidado com o quê? Com a gente vai chamar de versões da Bíblia, ou traduções. Essa que eu estou lendo é NVI, Almeida Revista Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, vai falar que essa doença não é para a morte, tá? Outras vai dar outros detalhes. Então você vai ver que, tá, mas ele morreu? Morreu. E talvez o que Jesus estava, e eu vou dizer aqui, talvez o que Jesus estava querendo dizer, ó, não vai finalizar na morte, não vai acabar aqui, ou seja, a morte não vai vencer. Mas, ou seja, talvez você lê isso aqui e fala, mas que contradição é essa? Chegou ali, ele morreu, e Jesus falou que não é para a morte, ou seja, não acabará em morte, tá? Não ficará na morte, não terminará ali na morte. Lembrando que teve certa vez, obviamente, outra vez, Lázaro morreu, né? Chegou um dia que Lázaro morreu, mas nessa ocasião Jesus estava dizendo, olha, ela não vai ser o fim, isso aqui não vai ser para quê? Para glorificação, então tem um propósito. Diferente, na verdade é bem semelhante, né, do relato lá de João 9, que ele fala do cego, mas aqui ele dá mais um detalhe, ele fala para glorificação do Filho de Deus, ou para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, ou seja, dessa morte, para que ele seja glorificado. Então, ao mesmo tempo em que ele diz que essa doença não acabará em morte, e ele diz então que é para a glorificação do Filho de Deus. Mas não vamos entrar em tantos detalhes, eu também não tenho interesse aqui de saber de tudo ou mostrar que eu sei de tudo, mas apenas fazer essa leitura. Então vamos lá, versículo 1, vamos pegar o que nós temos aqui. Olha. Havia um homem chamado Lázaro, ok? E ele era de Betânia, do povo de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, certo? Meus irmãos, uma coisa que nós então podemos olhar para esse texto aqui, refletindo agora e pensar, olha, o que eu posso pensar e entender com isso? Ele era amigo de Jesus? Sim. Ele tinha uma família? Sim. Não dá para saber se ele tinha esposa, não dá para saber se ele tinha filhos, mas ele tinha ali as suas irmãs. Então tinha a sua família. Agora outra coisa que nós precisamos pensar é, dias difíceis batem na nossa porta?
Sim, bate em nossa porta. Bateu na porta de Lázaro? Bateu na porta de Lázaro. E veja então que não é o fato de eu ser amigo de Jesus, não é o fato de Jesus me amar, como a Bíblia já diz ali, é que eu estou imune a essas coisas. Podem vir dias difíceis para a minha vida. E talvez você esteja nesse dia difícil agora. E aí, sabe o que você pode olhar para esse texto e pensar, olha, peraí, eu não sou privilegiado. Eu posso simplesmente agora orar, pedir Deus socorro, mas eu não posso me vitimizar agora, parar tudo agora pensando que Deus tem que parar o mundo e olhar para mim. Porque dias difíceis vieram inclusive para os amigos de Jesus. E isso precisa então contar como um aprendizado para nós. Mesmo ele sendo amigo de Jesus, dias difíceis vieram. Outra coisa que você vai perceber é o seguinte, que olhando para esse texto, você vai perceber então que, vamos imaginar que Marta, Maria e Lázaro, eles sendo irmãos, um cuidava do outro. Não dá para saber se Maria era casada, se Marta era casada, não dá para saber aqui, tá? Mas, ou seja, é uma família, um protegia o outro, um cuidava do outro. E aí uma coisa pesada, quando um é atingido, quem mais é atingido? A família. É por isso que nós precisamos olhar para esse texto e pensar, olha, quando o meu filho é atingido, eu sou atingido. Quando eu sou atingido, minha esposa, meu filho, meus pais, meus irmãos também são atingidos. Isso é família, faz parte. Só que, às vezes, tem pessoas que pensam assim, abre parênteses, ou abre aspas, né? Olha, eu vou viver uma vida desregrada, eu não vou cuidar da minha saúde, eu vou usar droga, vou beber, vou fumar, vou me prostituir, vou fazer tudo de errado. Sabe o que vai acontecer? Quem vai ser impactado com isso também? A sua família. Então, lembre bem disso. Aqui nós estamos olhando somente para o caso de doença. Mas alcoolismo, adultério, vida desregrada, vícios no geral, além de impactar você, impactam a família. Então, eu posso olhar para esse texto aqui olhando para tirar algumas lições para a família. A vida do meu familiar também me afeta. Veja, quando ele fica doente, ele vai impactar quem? Maria e sua irmã. É culpa dele? Não, de forma nenhuma. Só estou dizendo que os laços, a afetividade existe. E o máximo que a gente precisa tomar cuidado, o máximo de cuidado que a gente puder tomar, tome. Aquilo que realmente acontecer como uma ocasião de doença, nós precisamos estar cientes que nós não temos escolha, vai afetar toda a família, toda a estrutura. Tá bom? E aí, o que eu posso deixar de palavra de esperança aqui para você hoje? Eu não quero ser aqui, por exemplo, o seu coach desmotivacional, tá bom? Mas fica firme, fica firme. O Senhor, Ele é soberano. Mas não se esqueça daquilo que eu disse para você. Mesmo sendo amigo do Senhor, Ele não nos disse que nós seríamos poupados de dias difíceis. O que Ele disse? No mundo tereis aflições. Então, eu só posso dizer para você, fica firme, fica no Senhor, vai passar, tá bom? Deus abençoe sua vida, muito obrigado até aqui, vamos continuar a nossa leitura, tá bom? Vamos continuar a nossa leitura, aprendendo, prosseguindo. Até a próxima então, tchau, tchau.